Galera, fazendo um breve resumo sobre o que é o Mr. Olympia e como foi criado. O Mr. Olympia é uma competição que foi criada pelo Joey Wender, porque na época de 1950 a 1965 existiam vários campeonatos mundiais, que era chamado Mr. Mundo, Mr. Universo, Mr. América. Isso confundia um pouco o público sobre quem era o melhor bodybuilder do mundo. Então o Joey Wender decidiu criar o Mr. Olympia para juntar todos esses campeões e aí sim decidir quem era o melhor do mundo. Voltando agora, vamos para a história do Larry Scott, que foi o primeiro bodybuilder a ganhar o Mr. Olympia. Ele ganhou a primeira e a segunda competição, que foi em 1965 e 1966. O Larry Scott, a lenda, nasceu no dia 12 de outubro de 1938, em Blackfont, Estados Unidos. Pouco tempo depois, sua família mudou-se para Pocatello, onde ele passou sua infância e estudou. Na adolescência, o Larry era um ginasta, mas isso mudou no dia que ele viu uma revista de fisiculturismo. E na capa estava o George Payne. O cara estava pousando na capa da revista. Larry era um garoto magro de 16 anos e nunca tinha visto nada parecido. Larry estava curioso e começou a folhear a revista. Havia várias fotos de George Payne fazendo exercícios. Larry decidiu naquele momento que precisava de um corpo daquele. Embora nunca tenha treinado, ele fez equipamento com um velho eixo de trator. E com esse equipamento ele conseguiu bastante resultado. Até o final do verão, os braços do Larry tinham crescido impressionantemente. Ele podia sentir essa mudança, e isso fez o Larry treinar mais para conseguir um corpo melhor possível. Depois de treinar como um louco durante o verão, Larry estava ansioso para começar as aulas na escola. Quem não quer azarar as gatinhas depois de conseguir 40 de braço, hein, Larry? É isso aí. Então, ele treinou todos os dias com tanto entusiasmo que seu corpo não parecia mais o mesmo. Com isso ele ganhou confiança e deixou as barras de eixo de trator de lado e foi treinar no ginásio da sua cidade. Além disso, ele comprava cada nova edição da revista Muscle Buddy, do já conhecido Joey Wender. Larry não sabe o que chamava tanta atenção nessa revista: os artigos ou as fotografias dos grandes fisiculturistas da época treinando nas praias ensolaradas da Califórnia e abraçado com as mulheres mais bonitas do mundo. Ele logo concluiu que ele teria que ir para a Califórnia. O Larry se importava com a escola, então ele não poderia ir para a Califórnia e ficar de bobeira. Se quisesse ir, teria que estudar lá. Além disso, ainda poderia continuar seu treinamento e aprender muito com os melhores fisiculturistas do mundo. Curiosamente, o problema foi resolvido quando ele leu um anúncio que dizia: faça um monte de dinheiro no campo da eletrônica. Junte-se à escola de eletrônica da Califórnia e garanta o seu futuro. O Larry, depois de ler esse anúncio, convenceu seus pais de estudar na Califórnia. Larry pegou um trem e 17 horas mais tarde estava na Califórnia. Mas o Larry não tinha carro, então ele tinha que ir para a escola a pé. E o que era mais importante, era apenas 2 km de distância do ginásio que ele ia treinar. O ginásio que o Larry ia treinar estava cheio de fisiculturistas de todas as formas e tamanhos. Mas o que mais chamou a atenção de Larry era o Lou Dekine. O corpo do cara era o mais impressionante que o Larry tinha visto. O cara tinha uma cintura de apenas 73 centímetros e os braços incríveis. Larry decidiu que era assim que ele queria ser. Apesar de ser novo na cidade e pesar 68 quilos, o progresso de Larry chamou a atenção de Lou Dekine, que acabou se oferecendo para treinar o Larry. Mas infelizmente, o Lou Dekine foi chamado para fazer o papel em um filme italiano e logo teve que se mudar. Então Larry também decidiu mudar de ginásio e foi ao ginásio Vince, em San Fernando, que também fica na Califórnia. Vince era conhecido como o Guru dos Ferros por ser o melhor treinador da época, e o ginásio do Vince tinha ganhado uma reputação nos anos 50 e 60 por ter vários campeões. Além disso, tinha muitos atores que treinavam para ficar em forma para filmes. Embora Vince fosse um cara difícil de lidar,
Ninguém duvidava que ele era o melhor em treinamentos e nutrição. Embora Larry não fosse um dos fisiculturistas mais sortudos do mundo e tinha uma genética perfeita para o esporte, o Vince gostava dele e ajudou ele a melhorar seu treinamento e a sua alimentação. Porque até o momento a nutrição era uma coisa secundária e não tinha muita importância para o Larry. Ele não tinha o conhecimento que precisava sobre nutrição. No entanto, sobre os treinamentos do Vince, Larry começou a entender a importância da nutrição no sucesso da musculação. Ele também começou a levar a sério a suplementação de proteína pela primeira vez. Uma batalha depois de vários anos de treinamento sob a supervisão de Vince, Larry pensou que estava preparado para participar das grandes competições na Califórnia. Lembrando que ele já tinha vencido o Mr. Aiado em 1959. Que era uma cidadezinha pequena e teve um campeonatozinho e o Larry ganhou naquela época. Mas as competições da Califórnia eram outra coisa, era coisa de primeiro mundo. No entanto, ele ficou em terceiro lugar em 1960 no Mr. Los Angeles e ganhou o título de Mr. Califórnia no mesmo ano. Em 1961, Larry ganhou o Mr. Pacific Coast e em seguida o Mr. América, e as vitórias em sua carreira continuou por 2 anos, até que ele ganhou o campeonato dos médios para Mr. Universo, e em 1963 levou o título geral de Mr. Universo em 1964. Durante os anos 50 e 60, várias organizações realizavam competições de Mr. América e Mr. Universo, e isso confundia o público daquela época sobre quem realmente era o melhor fisiculturista do mundo. Mas em 1965, o grande e já famoso Joey Wender decidiu realizar uma competição para determinar qual era o melhor fisiculturista do mundo. Para participar dessa nova competição do Joey Wender, os bodybuilders tinham que possuir, no mínimo, um título importante, seja ele Mr. Mundo, Mr. América ou Mr. Universo. Joey Wender chamou sua nova competição de Mr. Olympia, e a primeira edição foi realizada na Academia de Música do Brooklyn. 2 dos atletas mais importantes da época, Harold Poller e Heer Maynard, se apresentaram em grande forma, mas não conseguiram parar Larry Scott, que entrou para a história ao vencer a primeira competição de Mr. Olympia do mundo. Ele mostrou que era mesmo o melhor. Quando ele ganhou também no ano seguinte, aí ficou nítido que o Larry Scott era realmente o melhor de todos os fisiculturistas do mundo em 1965 e 1966. Larry recebeu um prêmio em dinheiro que não era muito, e um troféu que na época era uma coroa de verdade, você vai ver aí no vídeo. A partir daí, Larry começou a se interessar por filmes e começou a olhar mais para Hollywood, porque, como ele mesmo disse, troféus e orgulho não pagam as contas. Vai falar isso pros Mr. Olympias de hoje em dia. Não é de admirar que logo Larry foi convidado para participar de sessões de fotos e até fazer participações especiais em filmes. Dá uma olhada nesse filme que ele fez, acho que o nome do filme é Muscle Bud. Larry fez um pequeno papel nesse filme e logo depois embarcou em várias empresas de fabricação de equipamentos, de treinamentos e até de suplementos. Em 1991, seu livro foi um best-seller. Em 1999, Larry entrou para o Hall da Fama da IFBB e do Mr. Olympia.